E como que você sabe se você tem uma boa ideia ou não, cara? Como que a pessoa tá assistindo assim, putz, será que eu tenho a minha ideia é boa? Eu estava comentando com o Zéias hoje na reunião isso. As ideias, elas têm o seu valor. Toda ideia inédita, ela tem uma chance enorme de ir para o mercado. Depende quem vai pôr a mão para trabalhar, para fazer a gestão dessa ideia virar um grande produto. Existem produtos que hoje são sucesso no mercado, que quando foram inventados, não aconteceu nada. Eu vou te dar um exemplo. Chamaram Thomas Edison de louco quando ele iluminou Nova York. A primeira cidade do mundo a ter luz de energia elétrica foi Nova York. Chamaram ele de louco. Ele falou, pra quê? Os lampiões fazem isso, não gasta nada. Pra que fazer isso? Aí você fala, o que é um mundo hoje sem energia elétrica? Entendeu? Então, eu falo o seguinte, se você tem uma ideia boa, você precisa se juntar com gente boa para fazer acontecer. É o tal de smart money. Você já ouviu falar disso? Uhum. Você tem que ter... Não adianta você ter só o money. O que é um investidor com um monte de dinheiro sem uma boa ideia? Nada. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais ouvi. O que é um inventor com uma ideia boa sem dinheiro? Também não é nada. E você sabe uma das coisas que eu mais escutei? Quando eu tava saindo da faculdade ali, porque eu tinha eu tinha aquela vontade de dar certo, assim. Quando você vem de uma família que passa por uma série de necessidades e privações, você, tipo assim, você tem uma força muito grande de, pô, preciso dar certo, né? Sim. E aí eu sempre achava, pra gente que vem de uma cultura, assim, principalmente do Sul, assim, que é uma cultura de muito trabalho e tal, Sim. que o dinheiro ele é o grande problema das coisas, que você precisa fazer dinheiro pra conseguir para as coisas dar certo na sua vida. Até que eu encontrei com um cara muito sábio que falou o seguinte, Vinícius, o dinheiro não é o problema. O dinheiro ele é a solução das suas ideias. Sim, ele é o resultado final. Caraca, ó. O que mais tem hoje são pessoas muito prósperas financeiramente que querem investir em boas ideias. Sim. E faz totalmente de encontro com o que você tá me falando, assim, claro. de encontrar. E o que a pessoa... Você tem que... Se você tem o casamento do criador com o money... É aí que surge o bom negócio? Aí, esse casamento? Aí que surge o bom negócio. Entendi. Por exemplo, o Oséias, eu não sei se ele comentou aqui na entrevista, ele está montando um hub de tecnologia. Comentou. Animal. Negócio fortíssimo. Nós vamos estar junto, vou dar consultoria para ele, vamos estar junto lá na operação para poder ensinar as pessoas. A gente combinou isso hoje, ele vai contar bastante comigo. Ele sabe que eu entendo bastante nessa área de propriedade industrial, de marcas, patentes, direitos autorais. Então nós vamos dar uma força grande para a operação dele. E ele precisa de gente, ele precisa de smart, de gente que agregue na operação dele. Uau, entendeu? verdade. Porque ele tem dinheiro, mas e aí? Exatamente. Entendeu? Ele precisa de gente. Né? Não, e o que mais a gente vê hoje é qual que é a maior dificuldade falando em termos do inventor agora, de conseguir levar essa ideia para frente, tipo, de conseguir achar esse investimento, de achar esse dinheiro, de fazer dar certo. O que você começou a perceber de perfil, assim, que o cara precisa ter para funcionar, de característica, de comportamento? Então, ele tem que ser, primeiro, humilde, porque investidor odeia arrogância. Ele poderia ser o arrogante da história, o investidor. Mas ele não é. Por que ele vai se deparar com um cara arrogante? Uau. Ainda o cara querendo dinheiro, ele vai... Porque você tem que lembrar o seguinte, quando você põe dinheiro na mão de alguém, você está fazendo filho na barriga dos outros. Uau. Você está botando um dinheiro num projeto que não está no teu nome, que está no nome do inventor, você fez um contrato de licenciamento com ele, onde você vai investir, e o inventor vai ficar em casa lá, esperando o dinheiro cair na conta. Que é o papel do inventor. Quando ele licencia um projeto, ele fica em casa vendo sessão da tarde e o empresário que está trabalhando. Aí você fala, para quem que vai a maior fatia do bolo? Para o empresário, para o investidor. Isso é natural. Agora o inventor, ele tem que, como eu falei, tem que ser humilde, tem que estar aberto a propostas, não pode sonhar com números astronômicos. A tua ideia não vale nada se você não registrou, se você não tornou ela viável e se você não tem uma grande empresa lançando ela no mercado. Uau. Quanto vale? Não vale nada. Aí o inventor vem, não, mas a minha ideia vale 100 milhões de dólares. Eu já ouvi um monte de inventor falar isso. Ah, é? Eu falo, amigo, desculpa. Tua ideia do jeito que está agora não vale nada.
Uau. E isso não é só para produto físico, você trabalha com vários tipos de produto. Desde... Então, eu trabalho... Porque para você pedir uma patente, você precisa ter um produto físico. Você precisa ter um objeto de patente, né? Uma coisa patenteável. Então, para todo mundo entender, é muito fácil. Tudo que você pega na mão é objeto de patente. Desde que tenha uma atividade inventiva e inovadora. Aquela história que eu brinquei falando do martelo que não corta o dedo é uma inovação. Você pode martelar que não vai cortar teu dedo. Já existe? Que não vai amassar teu dedo. Não, não existe. Você usou um exemplo de... Estou te dando um exemplo fictício de uma coisa. Que você fala, como vou fazer um martelo que não bate no dedo? Lá no Museu das Invenções eu tenho um que é meio chanfrado, você bate e não pega, mas é uma brincadeira. Mas estou falando em termos fictícios. Você bolar alguma coisa ou melhorar alguma coisa que já existe. O martelo já foi inventado, você está melhorando ele.